Partindo para o momento da exposição da palavra em que Deus fala com o seu povo, abramos as nossas Bíblias no livro de Joel, livro do profeta Joel, capítulo 3. Enquanto os irmãos abrem, antes de ler o texto, quero trazer à mente dos irmãos as verdades preciosas. O puritano Thomas Menton uma vez escreveu: a palavra de Deus é uma ponte entre os céus e a terra, uma mensagem do trono de Deus para nós. Então, sempre que nós lermos a palavra, irmãos, seja no culto, nos nossos lares, saibamos que nós estamos com os céus nas nossas mãos. Vocês têm os céus nas suas mãos. Então, leiamos com toda atenção, com toda a reverência possível a palavra do Senhor. Livro do profeta Joel, capítulo 3, 1 a 17. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, venderam meninas por vinhos que beberam. Que tendes vós comigo Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia. É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levaste a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, meteste nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendeste, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, as estrelas retiram seu esplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Amém. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor nosso Deus permanece para todo sempre. Oremos. Senhor, neste momento em que a sua palavra é aberta, neste momento, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Criador dos seres humanos, dotados da Tua imagem, ó Senhor, neste momento, age em nossos corações, pela Sua incrível bondade, nos molda, nos quebra, nos refaz, nos reconstrói, Senhor, nos exorta, nos encoraja, Pai. Que a palavra do Senhor não volte vazia, independente da inabilidade e inaptidão daquele seu mensageiro. Assim nós rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Salmo 137, da forma em que cantamos nessa igreja, diz: Hás de ser Babilônia aniquilada, quem te der, pois, o pago será bendito, do mal que nos fizeste, sim, grande mal. Feliz quem aos seus filhos pegar, prendê-los, para esmagá-los todos contra os rochedos. O Salmo 3 também, da forma que nós cantamos, diz: Levanta-te, ó Deus, vem me salvar. Feriste inimigos meus, seus dentes e seus queixos quebrastes, ferindo-os de uma vez. Quando, na primeira vez que estava lendo a Bíblia por completa, eu li essas palavras, confesso que tive dificuldade de harmonizar o Deus bondoso, o Deus de amor, com as verdades que tinha lido. E quando eu cheguei na IPA, ainda sem entender muito, eu cantava como que rouco essas músicas. E depois me veio a ideia: Deus é amor, mas também é justiça. Pouco tempo nessa igreja, irmãos, eu percebi que essa ideia não é tão adequada assim. Porque em Deus não há contradição. Deus não é isso mais aquilo. Deus não é isso, porém é também aquilo. Em Deus não há adversativas, irmãos. Deus, ele é isso e aquilo. Ou seja, o amor de Deus é justo e a justiça de Deus é amorosa. Então Deus não é amor, mas justiça. Deus é amor justo, justiça amorosa. E essa doutrina se chama a simplicidade de Deus. Nós veremos nesse texto, então, irmãos, que por Deus ser tão amoroso, tão misericordioso, Ele vai julgar os ímpios para o bem do seu povo, por amor ao seu povo. Ele é tão amoroso que Ele vai prover justiça para todo o mal que todas as nações fizeram contra o povo de Deus. As injustiças dos ímpios podem até passar impune pelos nossos olhos, mas elas não passarão pelos olhos de Deus. E isso é amor justo. Neste texto, irmãos, então, nós veremos duas facetas desse amor de Deus. A justiça amorosa de Deus nos primeiros versos, no verso 1 ao 8, no verso 1 ao 15, na verdade, vai ser demonstrada na condenação dos ímpios. E o amor justo de Deus, nos versos 16 e 17, será demonstrado na salvação do seu povo. O amor justo de Deus pode ser visto, é declarado na condenação dos ímpios. No primeiro versículo, então, já olhando para o texto, começa com um conectivo, veja, eis que em hebraico, tem uma palavra oculta aqui na nossa tradução, em hebraico é, pois observem, pois contemplem, ou seja, é uma continuação do que foi falado nos versos anteriores. E o que aconteceu anteriormente? Até agora, no livro de Joel, se os irmãos se lembram, o povo de Deus sofreu um terrível juízo de Deus, uma ordem imensa de gafanhotos consumindo todas as coisas que estavam ao seu caminho. Dor, sofrimento, vara, morte. O povo de Deus até agora tem experimentado essas coisas. Então nós descobrimos que o juízo justo de Deus levou o seu povo ao arrependimento. Então o povo se cobre de pano de saco, rasga as suas vestes, pede perdão a Deus, e Deus perdoa o povo e restaura o povo. Deus restaura tanto materialmente, todas as coisas que os gafanhotos consumiram vão ser restauradas, e Deus restaura espiritualmente o povo, enviando o seu Espírito Santo para habitar como chuva copiosa em nossas vidas. Mas ainda está faltando um detalhe. O que vai acontecer com todos aqueles que abusaram de Israel enquanto eles estavam indefesos durante o juízo de Deus? O que vai acontecer, irmãos? Porque até agora eles estão bem. Eles vivem suas vidas como se nada estivesse acontecendo. As árvores frutificam, eles têm prosperidade, eles têm escravos. Tudo à custa do povo de Deus. Mas a graça, irmãos, é que a história não acaba aqui, pois eis que nós somos levados até o fim da história.
No capítulo 3, então, nós vamos ver o grande, majestoso dia do Senhor, o fim da história, o dia do juízo final, o naquele tempo. E no capítulo final da história, Deus não só vai restaurar o seu povo, Deus não só vai restaurar por completo das mazelas do pecado e de todas as demais coisas, mas Deus fará justiça contra os abusadores. Isso é uma esperança maravilhosa, não é verdade, irmãos? Deus fará justiça, ainda que nesse mundo eles vivam bem e vivam tranquilos, nada de mal vá a eles, chegará o dia da justiça, o fim da história, como um ladrão, e nós veremos a justiça de Deus. Esse é o fim da história. Continua no verso 1: eis que naqueles dias e naqueles tempos, em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém. De que forma, irmãos, Deus vai fazer isso? De que forma Deus vai mudar? Vejam comigo no versículo 2: congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a terceira parte da restauração de Israel já foi a espiritual, já foi a material. A terceira parte da restauração de Israel, a prova do amor de Deus para com Israel, vai ser o julgamento das nações pagãs. A imagem aqui é grandiosa. Os ímpios sendo congregados, todo mundo, todas as nações descendo ao vale de Josafá e a Rochafá. Deus vai julgar, é o significado desse vale, do nome desse vale. No versículo 14, esse vale, Deus vai julgar, é chamado também de vale da decisão, que é o vale em que Deus vai decidir a sentença dos ímpios. Que imagem assombrosamente terrível, não é verdade? Que o profeta está trazendo nesses versos. Um povo marchando, conclamado por Deus, descendo em direção ao vale em que Yahvé vai julgar. Não apenas isso, irmãos, o nome do vale também, Vale de Josafá, pode remeter a uma história que acontece em 1 Reis, capítulo 22. Nesse tempo, o rei Josafá e o rei Acabe de Israel, o rei Josafá de Judá e o rei Acabe de Israel se assentavam nos portões de Samaria para julgar o povo, vestido com suas vestes mais pomposas e majestosas. Diante deles, enquanto eles julgavam, 400 profetas de Baal dançavam num frenesi estranho. Mas Micaías, pequeno profeta do Senhor, se levanta, não se importou com a dança dos profetas, não se importou com a pompa dos reis. Ao invés disso, ele falou do Deus que está sentado no trono dos tronos, do trono que está acima de todos os tronos, que suas vestes são mais pomposas e majestosas, porque cobrem a terra inteira, e miríades de anjos estão ao seu redor. Os reis então começam a julgar o profeta de Deus. Eles pensam que eles estão julgando o profeta de Deus, mas é o Senhor que iria pronunciar o juízo desses reis. 1 Reis 22, o martelo foi batido. Silêncio no tribunal. Acabe foi condenado por Yahvé. Ele tenta se esconder. Acabe vai para uma batalha logo depois. Ele tenta se esconder, ele vai em disfarce. Mas aí então uma flecha é atirada ao léu, ao vento, e a flecha corre e atinge uma das juntas da armadura de Acabe, uma das partes que estavam desprotegidas. E lá morre Acabe, o rei pretensioso que achava que ia julgar a Deus. Deus está nos tronos dos tronos, e Ele que vai dar o juízo às nações. E nenhum ímpio vai fugir desse juízo. Cai o rei Acabe, vence o Deus de Israel. Nada pode deter o nosso Deus, irmãos. Quando Deus entra em juízo contra os ímpios dessa terra, contra os maus governantes, contra aqueles que não são dele, não são do seu povo, ninguém vai escapar. Diz o texto de Joel: congregarei todas as nações e farei descer
ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas. O justo juiz aqui está pronto para bater o martelo no tribunal. Mas antes, quais são os crimes desse réu? O que fizeram as nações inimigas? O tribunal está montado e Deus começa a descrever os delitos, os crimes dos inimigos. Vejam comigo no fim do verso 3, no fim do verso 2 e no verso 3. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo, da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. A primeira acusação do justo juiz: os inimigos espalharam o meu povo. Vocês mexeram com a minha propriedade. Eu comprei, eu botei eles nessa terra. Vocês mexeram com o que era meu. Exilados, destruídos, longe de casa, deportados. Que pai gosta de ver seus filhos dessa maneira? Vocês vão receber a paga pelo que vocês fizeram com o meu povo. A segunda acusação, então, o juiz pronuncia: os prisioneiros de Israel eram usados como moedas de troca. Veja, irmãos, existia sim um rito antigo, em que quando se ganhavam a guerra, se tiravam sortes. Isso é inclusive em Israel, para ver de quem eram os escravos, quem ia ficar com os escravos. Porém, a lei deuteronômica proíbe que esses prisioneiros sirvam como moedas de trocas. É humilhante. Deuteronômio 21:14 vai dizer que é humilhante fazer isso. A maldade das nações eram tão grandes que os meninos do povo do Senhor e as menininhas do povo do Senhor eram trocados por gratificação sexual. Eles não eram escravos para trabalhar. Novamente, que pai gostaria de ver seus filhos sendo moeda de troca? Deus chama duas nações especialmente, então, o texto seguindo no versículo 4, para contender como figura do julgamento que vai acontecer naquele último dia, no dia final, no fim da história. Vejam comigo no verso 4, irmãos. Que tem de vós comigo Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia. É isso, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. No verso 20 do capítulo 2, se nós voltarmos um pouco, ele vai falar do exército que vem do norte. Deus vai julgar o exército que vem do norte. Tiro, Sidom, Filístia ficava ao oeste. Ele vai falar mais na frente do Egito que ficava no leste. E no final do Egito que ficava no sul. E no final ele vai falar de Edom, que ficava no leste. Cada um dos representantes dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, se apresentarão diante do juiz, justo juiz, por ter abusado o povo de Deus por tanto tempo. Então começa, irmãos, a descrever o texto, começa a descrever mais uma leva de crime pelos quais eles serão punidos. Vejam, primeiro, o ímpeto de Tiro e Sidom para fazer o mal, e Sidom para fazer o mal ao povo de Deus. O povo de Deus nunca fez nada para com Tiro e Sidom. O povo de Deus não tinha feito mal a Tiro e Sidom. E mesmo assim eles querem fazer uma vingança contra o povo de Deus. Como assim você vai fazer uma vingança contra um povo que não te fez mal? Israel nunca os provocou. Por essa injustiça, o Deus justo diz que a vingança que eles intentaram contra Israel vai cair sobre a cabeça deles. E nós vamos ver isso já já. Percebam, irmãos, que as nações, apesar de estarem atacando ao povo de Deus, também fazem guerra contra o próprio Deus. Até aqui nós temos ouvido: vocês mexeram com o meu povo, minha terra, vocês queriam vingança contra o meu povo que não te fez nada. Mas veja como termina o versículo 4. É isso vingança que quereis contra mim? Quando você ataca a noiva, você ataca o noivo. Quando você ataca o filho, você ataca a família. Quando você ataca o corpo de Cristo,
você ataca a cabeça: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não mexa com o povo de Deus, porque você vai estar fazendo guerra contra o próprio Deus. A lista continua, irmãos, no versículo 5 e 6. Preste atenção na leitura. Visto que levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas meteste nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Tiro e Sidom, Filístia, vocês venderam o que era meu. Vocês pegaram a minha prata preciosa, o meu ouro consagrado, e colocaram nos seus templos imundos. Vocês comercializaram o meu povo. E nota, irmãos, a perseguição que Satanás inflige contra a igreja não é meramente física. O problema não é só a humilhação de vender. O problema não é só o castigo corporal. O problema é que eles querem afastar o povo da terra. Veja, no final do verso 6, no versículo 6. E vendeste os filhos de Judá para os filhos de Jerusalém, e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para apartar para longe dos seus limites. Poder, ganância, escravidão ilegal, destruição da terra santa do Senhor, roubo de artefatos, por dispersar o meu povo. Vocês são eternamente culpados. Eis a punição no versículo 7 e 8, irmãos, preste atenção comigo. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendeste, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Veja como Deus vai fazer. Deus diz que a vingança que eles quiseram contra Deus vai cair sobre a cabeça deles. Eles venderam os filhos de Israel. Veja o que o Senhor vai fazer: venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, longe das suas terras, porque o Senhor, Yahvé, o disse. Não importa o quanto eles tentem separar o povo de Deus, Deus diz no versículo 7, eu os suscitarei nos lugares onde eles estiverem. E o mal que eles intentaram contra Yahvé vão cair sobre a cabeça deles. Permitam-me, irmãos, terminando essa sessão, fazer uma aplicação válida para os dias de hoje. Os nomes das nações mudam. As bandeiras também não são mais as mesmas. Tiro e Sidom não são mais os mesmos. Mas no final de contas, a história é a mesma. É tudo a mesma coisa. Os mesmos pecados, a mesma afronta ao Deus Yahvé. E eles têm o mesmo pai, são todos semente da serpente, filhos de Satanás. Nós vivemos parte desse dia do Senhor, em que as nações perseguem ferozmente o povo de Deus. Não se trata mais de uma perseguição física, apesar, como nos tempos apostólicos, apesar de ainda existir a perseguição física em alguns lugares. Aborto, perseguição intelectual, satanização da sociedade, imoralidades e imoralidades. Satanás e seus capangas não querem mais machucar o seu corpo físico. Eles querem te deixar mais longe de Deus. Eles querem te fazer pecar de qualquer forma. Quantos moradores da Santa Sião hoje não se enlaçam nos laços dos inimigos de Deus? Irmãos, não só as nações continuam fazendo a mesma coisa, mas a estratégia é a mesma. As nações nos vendem para longe, fazendo com que a gente se sinta longe da nossa pátria celestial, para que a gente sinta aquele desconforto, às vezes na universidade, na escola, nos nossos grupos, de não ser aceito, de não fazer parte de algo, de ser parte de uma parcela estranha da sociedade. Então nós vamos perdendo as esperanças de um dia voltar para casa, como os meninos gregos que foram vendidos, os meninos judeus que foram vendidos aos gregos, um dia perderam a esperança de voltar para casa. Ninguém vai julgar
aqueles que defendem a morte de bebês inocentes na barriga de uma mãe. Ninguém vai dar sentença para aqueles que produzem pornografia. Deus chama todos ao vale de Josafá, e na mão dele está a espada para executar a justiça contra todos aqueles que fizeram mal ao povo de Deus, a causa do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A vingança não está nas nossas mãos, mas nós temos fé de que Deus vai vindicar os seus. Vejam, irmãos, como Deus é amoroso, como Ele é justo. Se você tocar no meu povo, você toca em mim. Se você fizer mal aos meus filhos, vocês fazem mal a mim. E a Vé está falando em Cristo nessa noite. Veja como eu amo você. Veja como eu te amo. Eles abusaram de você. Eles fizeram você se sentir vendidos, longe da sua nação. Eles vão pagar o preço por isso. Os seus perseguidores não vão sair impunes. Aqueles que querem a alma do seu filho nas escolas não vão sair impunes. Depois de expor todas essas coisas, o texto muda o foco e muda abruptamente o tom. Nós chegamos de novo a quase uma repetição. Deus conclama as nações e está prestes a dar o veredito. Vejam comigo, por favor, nos versos 9 ao verso 11. Proclamai isso entre as nações. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali o Senhor fazer descer os seus valentes. Depois de se assentar no banco dos réus, depois que o Senhor julga as obras opressoras das nações, o nosso Deus conclama novamente eles para a guerra. Eles conclamam para um julgamento, o Senhor conclama para um julgamento, o Senhor está conclamando para uma guerra santa. Mas percebam a zombaria que o nosso Senhor faz, que preciosa nos versos 9, veja só. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes, subam todos os homens de guerra. Veja, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Ele pede para que seus inimigos se armem. Como em Isaías 2, versículo 4, os inimigos chegam diante do Senhor em julgamento com suas espadas e suas lanças. Nós cantamos isso no Salmo 2, como nós cantamos também, porque se amontinam as nações, pensam os povos em vaidades, eles pegam suas espadas, vestem suas armaduras e acham que vão ganhar de Deus. O mundo se reúne contra o Senhor Jesus Cristo. E então nós cantamos, irmãos, porém aquele que no céu está, põe-se aí, o Senhor zomba deles. É engraçado, irmãos, ver um grupo de formiguinhas se amontoando para lutar contra o Criador dos céus e da terra. Vocês conseguem imaginar essa cena? Os homens, pedacinho de poeira, feito do barro, feito do pó da terra, com seus poderosos cavalos, em suas armaduras poderosas, com espadas tão minúsculas e tanta arrogância. Como o mundo é cheio de arrogância, na verdade, irmãos. Como aqueles que zombam do Senhor são tão arrogantes. É uma formiga zombando daquele que a qualquer momento pode pisar na cabeça dela. O Senhor do pacto zomba e ri quando vê uma cena absurda como essa, de nações pegando em espadas para descer até o vale de Josafá. O verso 12 continua:
levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Verso 13 continua: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então todas as nações estão reunidas no vale, e Yahvé vai julgar. No vale Jeoshafá. Está na hora da colheita. Está na hora. Pastor Paulo enfatizou isso recentemente em uma das suas pregações, irmãos, falando que Deus enviou sobre o mando de Josué o povo para derrotar os cananeus, quando a iniquidade deles tinham enchido a medida. Chegou a hora da ceifa, chegou a hora do julgamento. Em Apocalipse, irmãos, nós vimos uma imagem muito parecida com essa. Veja, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Mas está cheio de quê? Abram comigo, irmãos, em Apocalipse, versículo 14, capítulo 14. As profecias do apóstolo João, Apocalipse, capítulo 14, versículo 15. Apocalipse 14, 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Continue aberto em Apocalipse. Os ímpios vão ser aqui os ímpios vão ser comparados como uvas. Mas veja o que vai acontecer no versículo 19 e 20. Então o anjo passou a foice na terra, vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lugar da cólera de Deus. Encheu os lagares. O que vai acontecer agora? E o lagar foi pisado, os ímpios foram pisados fora da cidade. E correu sangue do lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Os lagares estão cheios da maldade dos ímpios. E o Senhor, Deus, manda seus servos pisarem as uvas. O sangue que sai enche estádios e estádios. Todos os homens no fim dos tempos prestarão conta dos seus atos a Deus. E que terrível é estar naqueles lagares e ser pisado. Então, os povos são conclamados novamente para um momento cataclítico, cósmico, assustador. Vejam comigo no versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O vale, o Senhor vai julgar. O vale da decisão de Deus. O vale que Deus vai decidir a sua pena, que é uma eternidade no inferno de dores, uma praga de gafanhoto eterna. Que ninguém daqui pense, irmãos, que por um minuto, porque tem uma multidão grande no vale, ele vai deixar de julgar individualmente cada um. Não pense que Deus vai poupar os seus pecados mais escondidos. Ele tem conta de cada uma das pessoas ali. Abram comigo, por favor, irmãos, em Mateus 12, versículo 36. Mateus 12, verso 36. Diz a palavra de Deus: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo final. De toda palavra frívola. Todos são chamados para serem julgados no dia da decisão por todas as coisas que eles fizeram, até as mais insignificantes palavras. Tão aterrorizante esse momento que Joel repete o que ele já disse no capítulo 2 desse terrível dia. Vejam comigo no verso 15. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor.
Que dia terrível, o mundo está sendo decriado por completo. Mas veja, irmãos, além da descrição, a descrição repetida, ele vai continuar no versículo 16, logo no início. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Irmãos, este é o fim dos tempos. Esse é o dia do juízo final. Yahvé, o leão da tribo de Judá, brame de Sião, e toda a terra treme com o poderio da sua voz. O grande juiz levanta sua voz para um exército pífio de pó, de terra, com espadas nas mãos. E assim termina, e eis o final da história. O livro do mundo fecha, a sina dos ímpios acabou. Eles vão juntos e marcham contra o Senhor dos exércitos, poderosíssimos, e perdem a batalha. A guerra é assustadora. A voz do leão de Judá vai ser ouvida por todos os cantos. Mas terminem comigo o verso 16. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza do povo de Israel. Se tem uma coisa que o povo de Joel, dos tempos de Joel, aprendeu nesse tempo de dor, de sofrimento, de julgamento, é que o mais importante de tudo é se refugiar no Senhor. Em meio às dificuldades, em meio às dores, eles aprenderam a necessidade de se refugiar no Senhor Jesus Cristo, em Deus. Eles são dignos de todas as pragas de gafanhoto. Eles são dignos do inferno. O povo de Judá é digno de todas as coisas ruins que os ímpios sofrem. Mas eles aprenderam a se refugiar no Senhor. Eles aprenderam que o socorro está no juiz. Eles aprenderam que o único refúgio, a única saída é o Deus Yahvé. E ele se apresenta: vinde a mim, nesses tempos de dor, nesses tempos de sofrimento, eu sou o seu refúgio. No dia que o livro do mundo fechar e acabar a história, nós temos fé de que nós vamos ter refúgio. O povo de Deus não vai precisar pegar em uma arma sequer. O povo de Deus não vai precisar de uma dessas espadas ridículas dos homens. O povo de Deus não vai precisar dessa armadura pesada. O povo de Deus vai precisar se refugiar no Senhor. E a vingança vem do Senhor, do justo juiz. A única coisa que nós temos de fazer é se esconder no Senhor. Ele oferece refúgio. Agora, irmãos, venham comigo o verso 17. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não mais passarão por ela. Todas as coisas culminam na glória do Senhor. Sabereis que eu sou o Senhor. O vale de Josafá, o vale da decisão, é um dia terrível para o ímpio, é um vale terrível e assustador, mas é um vale de grande alegria e felicidade para o povo de Deus. O vale da decisão é o vale da esperança que o crente tem em Cristo, enquanto é o vale do terror do ímpio. Quando João descreve a queda da grande meretriz, Babilônia, no livro de Apocalipse, no capítulo 18, no versículo 9, ele diz: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis ímpios da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Que dia terrível vai ser a queda da Babilônia. Mas vejam a situação dos santos, vendo a Babilônia morrer, vendo a queda da Babilônia, a queda desse império maligno.
Exultai sobre elas, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Deus não é justiça, mas amor. Na sua justiça, Ele demonstra o seu amor para com seu povo. E no seu amor, Ele demonstra a sua justiça. Ele julga a causa do pobre e do necessitado de espírito. Daqueles homens que são improváveis, mas foram dotados de imagem e semelhança do Senhor. Ele julga a causa das criancinhas a mamar que entoam o nome do Senhor, que suplicam o nome do Senhor. Ele vai trazer juízo para esse mundo, vai ser bom para o seu povo, vai ser para a sua própria glória e por amor ao seu povo escolhido. Gostaria de concluir, irmãos, com 2 pensamentos. Comecei citando os salmos imprecatórios. Durante esse tempo, creio que ficou claro como conciliar o Deus de amor e o Deus de justiça. Nós não devemos dizer, Deus é amor, mais a justiça. Deus é amor e justiça. No seu amor Ele é justo, na sua justiça Ele é amoroso. Ele demonstra amor pelo seu povo, pela sua herança e pela sua glória, ao executar terrível julgamento contra os ímpios. Que justiça cheia de amor, irmãos. Nosso Deus é justo, cheio de amor. Sabe por quê, irmãos? Nós podemos orar hoje, orações imprecatórias. Sabe por que nós cantamos os salmos imprecatórios no nosso culto? Porque o Senhor promete que vai livrar o seu povo da opressão nos últimos dias. O Senhor promete que os injustos pagarão o preço por ter vendido os meninos aos gregos, por ter feito mal ao seu filho, por ter tentado afastar o seu filho dos caminhos de Deus, por ter tentado te afastar do caminho de Deus, por ter matado crianças inocentes. O ímpio pagará. E nós temos essa esperança. Nós temos a esperança de um dia, porque o Senhor prometeu esse dia. O Senhor promete e nós podemos orar. Que maravilhoso, na verdade, irmãos, orar pelas coisas que o Senhor prometeu, porque nós sabemos que Ele vai responder às nossas petições. Quando nós oramos os salmos imprecatórios, então, irmãos, lembrem-se disso. Nós não estamos orando pela morte, simplesmente pela dor, pelo sofrimento. Nós estamos pedindo que o Senhor, como prova do seu amor, Ele volte logo para nos salvar. Nós estamos pedindo que Ele execute o seu juízo para aqueles que não forem os eleitos de Deus, para o nosso bem, para o bem do seu povo, para o bem dos nossos filhos, para o bem da igreja. Nós oramos os salmos imprecatórios porque é para a glória de Deus e para o bem da igreja do Senhor. Nós oramos com esperança de que Deus vai nos livrar dos nossos opressores. Nós pedimos que o Senhor volte logo. Nós certamente devemos orar também por aqueles que nos perseguem. Uma oração não exclui a outra. Nós podemos orar pelo bem da alma daqueles que nos perseguem. Nós podemos dar outra face. Nós podemos orar pela conversão deles. Sim, nós podemos. Mas uma oração não exclui as outras. Às vezes a oração por conversão vem com um porém. Converte-os, Senhor. Mas se não for da tua vontade, derrama logo o seu juízo. Sua igreja está sofrendo. Paulo foi um perseguidor da igreja. Foi salvo por Deus, graças à misericórdia do Santo Espírito de Deus, do seu Santo Filho. Paulo disse, veja que amor, que ele daria a sua própria salvação. Ele seria considerado anátema para que os judeus, seus compatriotas, entendessem e amassem o evangelho da verdade. Porque eu desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos. Esse Paulo, que foi salvo, perseguidor da igreja, que disse que prefere ser anátema a ver os seus compatriotas judeus sofrendo. Em 2 Tessalonicenses, abram comigo, irmãos,
capítulo 1, veja como Paulo nos ensina a orar também, outro tipo de oração. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Veja, irmãos, no versículo 3 a gente vai ver o contexto. Irmãos, cumpre-nos da graça, dá sempre graça a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Ele está fazendo ações de graça, ele está orando. Aí vamos continuar a oração dele para o versículo 6. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga a tribulação dos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomado de vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós. Por isso também não cessamos de orar por vós. Paulo diz, eu não cesso de orar, em ações de graça também, para que Deus execute a sua justiça. No versículo 6 diz, dê em paga, para que Deus dê paga da tribulação aos que vos atribulam. Para finalizarmos, irmãos, quando nós olhamos para esse dia terrível do Senhor, nós podemos por um momento até nos desesperar. Será que eu sou digno de ser salvo? Esse Senhor que conta cada palavra que eu falo, será que eu não falei algo de errado? Com certeza eu sou pecador, será que eu sou digno de ser salvo? Como vai ser a sua ida ao vale da decisão? No capítulo 3, o pecado dos ímpios foram descritos e são realmente terríveis, mas durante todas as escrituras nós também temos quão terríveis são os pecados do povo de Deus. Mas sabe, irmãos, por que Deus vai punir o ímpio e salvar o seu povo? Porque no dia em que nós vamos descer ao vale de Javé, nós podemos descer com alegria e cântico. Vocês sabem por quê? Porque Deus nos ama. Deus ama o seu povo. Mas o amor de Deus é um amor justo, na verdade. Como é que Ele pode amar pecadores? Como Ele pode ser justo e, ao mesmo tempo, amar pessoas com listas de pecados, às vezes muito parecidos com as listas que nós lemos do capítulo 3? Nós lemos isso no boletim hoje. Porque o nosso maravilhoso, humilde, gracioso Salvador, mesmo sem pecado algum, Ele desceu ao vale de Javé, vai julgar. Jesus Cristo, nosso mediador, desceu para o vale da decisão. E pelas cortes ele foi declarado culpado, mesmo sem ter culpa alguma. Ele desceu ao Hades, e ali ficou por 3 dias, experimentando a dor da morte, a separação de Deus o Pai. Ele foi julgado no vale da decisão, culpado por todos os crimes que foram cometidos por você, por mim. Nós temos esperança, irmãos, no vale da decisão, porque o nosso Senhor Jesus Cristo foi declarado neste vale culpado. Deus não é amor, mas justiça. Deus é amor e justiça. E a justiça foi paga em Cristo, na cruz, pela minha vida, pela sua vida.
multidões e multidões no vale da decisão. O Senhor restaurou a sorte de Sião, como Ele prometeu. No fim das contas, enquanto o Senhor pune os justos, enquanto os justos vão lá com suas espadas morrendo de medo, nossa boca se encherá de canto. Quando Yahvé restaurar a sorte de Sião, ficamos iguais a quem está a cantar. Nossa boca se encherá de música. Quando a trombeta ressoar, um hino que nós cantamos, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. Neste dia terrível, nós vamos estar louvando o grande Rei. Sabe por quê? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Amém. Senhor Deus, que maravilha termos Jesus Cristo, Pai. Ele que pagou o preço para que nós fôssemos salvos. Ele, Senhor Deus, que de forma tão maravilhosa se fez homem. E mesmo sem ter pecado algum, tomou em nossas costas o veredito de culpado, por causa dos nossos pecados, porque Ele carregou sobre a cruz os nossos pecados. Senhor, nós damos graças por esse dia tão maravilhoso. Nós damos graças porque os ímpios que fizeram mal à sua igreja não ficarão impunes. E nós podemos orar com essa certeza, Pai, de que o Senhor vai punir, e que o Senhor vai restaurar a sorte de Sião, e que nós habitaremos para sempre com o Senhor em eterna segurança. Não porque nós somos bons, não porque nós somos especiais, Senhor, mas porque as nossas vestes foram alvejadas com o sangue do Cordeiro de Deus que pagou a penalidade, desceu ao vale de Josafá, desceu e foi julgado. Nós somos puros, nós somos limpos, graças te damos, ó Deus. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.